Oi, pessoal. Deixa eu confessar para vocês que depois que eu fui mãe, eu passei a entender muito melhor por que as mães ficam tão preocupadas, tão aflitas quando a criança está com febre. Deixa eu contar o que aconteceu, eu vivi isso na prática. Juju agora está com 4 meses e meio, mas com 3 meses ela fez as vacinas contra a meningite. E aí tem um vídeo aqui no nosso canal sobre as vacinas contra a meningite e os eventos adversos, inclusive, dessas vacinas. E aí, como era de se esperar, Juju tomou a vacina, fez a vacina contra o meningococo B e apresentou febre. E aí, como foi minha reação? Além de mãe, eu sou pediatra, né? Como é que foi? Vou contar. Ela estava lá, fez a vacina de manhã, mais ou menos 6 horas depois, ela começou a ficar meio molinha, abusadinha, mudou o comportamento. E aí eu comecei a entender tudo. Parecia que eu estava vendo todas as minhas mães do consultório dizendo: ele não é assim, ele está diferente. E aí era uma coisa que eu já tinha assim comigo, olha, quando a mãe diz que tem alguma coisa errada, ela sabe que tem alguma coisa errada. E é mesmo, a mãe sabe, a mãe conhece, a mãe, o pai, tá lá todo dia, então conhece cada jeitinho, cada comportamento. E aí eu percebi logo que Juju estava diferente. E ela foi ficando molinha, abusadinha, mais chorosa, só querendo estar no braço. E aí, daqui a pouco, coloquei a mão no corpinho dela, quentinha. Coloquei a mão, mas, olha só, fica atento, isso não significa que ela estava com febre, porque para dizer que uma criança está com febre, eu tenho que aferir a temperatura. Por mais que seja bem sensível esse método palpatório, mas a gente precisa confirmar, tá? Então você que está assistindo esse vídeo, que ainda não fez o enxoval do seu bebê, corre lá e compra um termômetro. Item fundamental, indispensável. Ok, coloquei o termômetro. 37,1. Então, ainda não estava com febre de verdade. Daqui a pouco eu vou falar para vocês o que é febre, qual é a definição. Mas ela já estava esquentadinha, já estava febril. Ok, deixei ela no meu braço e ela continuou meio molinha. Daqui a pouco ela começou a ficar um pouquinho mais gemente. E aí até minha mãe falou: ela tá cantando? Aí eu: não, mãe, ela tá ficando gemente, abusadinha. Ok. Daqui a pouco, quando eu pego na mãozinha e no pezinho, tá aquele pezinho mais geladinho, aquela mãozinha mais geladinha e o corpinho quente, a boquinha mais pálida. Aí eu, nossa, a temperatura tá subindo. Vamos aferir novamente. 38,3. Então, realmente, nesse momento, ela estava com febre. E aí, o que fazer? Medicar, logicamente. Vamos medicar. Mas aí, nessa hora, passou um filme assim na minha cabeça, relembrando de todas as mães do meu consultório. Como a mãe fica aflita. E fica mesmo, né? Então, o meu lado mãe tinha aquele pontinho, aquela pulguinha ali atrás da orelha. Ai, tadinha, ela tá sofrendo. Ai, que situação. Então, esse era meu lado mãe. O meu lado pediatra, o meu lado com conhecimento e informação, me tranquilizava. E aí é por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo, para trazer conhecimento e informação para você. Porque quando a gente tem informação de qualidade, a gente fica com um lado racional mais forte, mais fortalecido. E aquilo acalma o nosso coração de mãe. Então vamos lá, nessa hora eu pensei, olha só, Tassiana, o que é febre? E aí eu vou trazer tudo isso para vocês agora. Primeiro, o que é febre? Qual é a definição? É quando eu tenho a temperatura corpórea maior que 37,8. Isso, inclusive, nos livros de pediatria tem lugar que diz 37,5, tem lugar que diz 37,8. Então, não vá brigar com seu pediatra se ele falar 37,5, tá? Tudo bem, algumas fontes falam esse ponto de corte aí de temperatura. Então, 37,8, ok, é febre. Mas o que é febre na sua essência? Por que dá esse medo? É para ter medo de febre? A febrefobia é uma realidade? É mesmo para a gente ter tanto medo assim da febre? A resposta é não, eu não preciso ter tanto medo da febre. Porque a febre é uma resposta do corpo da criança e do adulto, do indivíduo. É uma resposta do nosso corpo. Ela está sinalizando que tem alguma coisa de diferente ali naquele organismo. Tem algum evento acontecendo dentro daquele organismo. E que evento é esse? Geralmente é um evento infeccioso, ou seja, é uma infecção que está causando aquela febre. Uma infecção por vírus, as famosas viroses, que você leva na emergência e o pediatra diz: é uma virose, vai ficar tudo bem. Sim, na maior parte dos casos é isso mesmo, o diagnóstico está acertado.
ou ainda uma infecção causada por bactéria, em menor porcentagem dos casos, mas pode acontecer, ou ainda uma febre causada por um evento adverso de uma vacina, como foi o caso de Júlia. Júlia tomou a vacina contra o meningococo B e aí veio a febre, como era de se esperar. É uma reação possível de acontecer. E aí, normal isso? Sim, é normal, é uma resposta do organismo dela. Eu preciso ter medo? Não, não precisa ter medo, uma vez que a gente sabe o motivo daquela febre, tá? Então, se você tá com a sua criança, ela fez uma vacina, a febre é esperada. Tá com o narizinho escorrendo, tá tossindo, tá com diarreia, teve febre, a febre é esperada, tá dentro daquele contexto. Tá-se, e quando é só febre, não tem mais nada, aí a gente precisa ficar mais atento. Nossa, tá com febre, e o que mais além da febre? O pediatra vai perguntar isso para você. Além da febre, tá sentindo mais alguma coisa? Tá apresentando mais alguma coisa? Não, mais nada. Então vamos ficar atentos, vamos ficar vigilantes, porque o motivo da febre vai vir em breve. Então, ok, não preciso ficar com medo, mas eu preciso ficar atento e entender qual é o motivo da febre. Tá, se não tiver motivo. Se não tiver motivo, o pediatra precisa ser acionado. Por quê? Porque é uma febre sem sinal de localização, que nós pediatras chamamos de febre sem sinais localizatórios. E aí, nesses casos, muitas vezes, a gente precisa lançar mão de exames complementares. O melhor exame, primeiro de tudo, é o exame médico, o exame clínico. O pediatra vai examinar a sua criança, vai ver se está tudo bem, vai ver a gargantinha, vai ver o ouvido, a barriguinha. Se não encontrar nenhuma alteração, a depender da temperatura, a depender de como a criança está, ele vai pedir alguns exames para buscar o motivo dessa febre. Então, nesses casos que eu tenho a febre e tenho mais nada, é muito importante a opinião do médico. E se tiver outros sintomas associados, Tassi, como tosse, como nariz escorrendo, como diarreia, nesse caso você já sabe o motivo da febre. Mas também é importante você conversar com o pediatra, conversar com o médico, para entender direitinho o que é que está acontecendo. Mas nesses casos, a febre é esperado e você sabe o motivo da febre. Isso deixa a mãe também mais tranquila. Ainda em relação à febre, um grande medo que as famílias têm é em relação à convulsão febril, aquela convulsão que acontece com a criança com febre. Nesses casos, pessoal, geralmente nós temos uma herança familiar, uma herança genética. E aí você realmente precisa ficar mais atento, porque nas primeiras 24 horas de febre, a criança pode sim convulsionar. Mas também, já para ir acalmando seu coração, ainda que essa criança convulsione com febre, geralmente são eventos benignos que a criança vai ficar sem nenhuma sequela. Essa é a grande característica da convulsão febril. É a forma mais comum de convulsão na infância, mas geralmente são crises convulsivas simples que se resolvem em menos de 15 minutos e que não deixam sequela. Então, também acalme seu coração em relação a isso. Ok, Tassi, mas diante da febre, o que fazer? O que é que você fez com Júlia? Eu te disse, eu fiz um antitérmico. É assim que a gente trata a febre, então a gente vai medicar. Cuidado também com a medicação excessiva. Eu percebo que muitas vezes as famílias ficam tão angustiadas com o termômetro que querem estar medicando a criança de hora em hora. Isso não é correto. E além do termômetro, muito além do termômetro, na verdade o que você precisa ficar ligado é no estado geral da criança. Às vezes a criança está com 38, mas está brincando, está correndo, está pulando. Essa criança precisa ser medicada realmente de horário? Talvez não. O que você vai medicar são os sintomas. Mas se a criança está sintomática, como estava Júlia, ela estava com febre, 38, ela estava molinha, abatida, gemente, a boquinha pálida. Então sim, ela tinha sintomas diante da temperatura corpórea aumentada. Vale a pena medicar sim, mas não com a frequência como eu vejo por aí. A cada 2 horas, 3 horas, se a temperatura não baixou, faz de novo outro medicamento, faz outra medicação. Não, pessoal, não precisa disso. A gente vai medicar a cada 6 horas. Então, vamos supor, meio-dia estava com febre, eu fiz o antitérmico. Ok,
2 da tarde ainda está com febre, a febre não cedeu. O que é que eu posso fazer? Eu vou medicar de novo? Não, nesse caso você pode usar meios físicos. Como assim? Lembra daquela receita da vovó, da mamãe, de calçar uma meia molhada, botar um paninho embaixo do sovaco, da axila? Com álcool? Não, com álcool não, mas com água você pode fazer. Então, que tal molhar uma fraldinha com água e colocar embaixo da axila ou ainda envolver aquela criança com aquele paninho úmido? Isso realmente ajuda a baixar a temperatura corpórea. Ou ainda, ligar o ar-condicionado ali no 25 e deixar a criança de cuequinha, de calcinha, sem roupa, para poder baixar a temperatura corpórea. É outra ideia. Dá um banhozinho, nada de banho gelado, tá? Não precisa, é muito desconfortável. A criança já está desconfortável pela febre. Se você coloca ela num banho gelado, ela vai ficar 3 vezes mais desconfortável. Então não é isso que a gente quer. Dá um banho com a temperatura ambiente, com a água do chuveiro, sem colocar o banho quente. E aí isso também vai ajudar a baixar a temperatura corpórea. E assim a gente vai ganhando tempo até se passar às 6 horas e você poder medicar de novo, tá? Mas claro, é muito importante a gente buscar o motivo da febre. Lembre-se, a febre, ela é um sinal que tem alguma coisa de diferente acontecendo dentro do organismo daquela criança. E você precisa descobrir o que é que está acontecendo de diferente. Pessoal, é isso daí. Então, se você gostou, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, manda para aquelas mamães, principalmente as mamães de primeira viagem. Eu tenho certeza que vai ser muito útil.